A coccidiose é causada por protozoários do gênero Eimeria, sendo considerada a doença mais importante na avicultura industrial. Não bastando o fato de que o agente cause enterite e diarreia, consequentemente, uma diminuição na absorção intestinal de nutrientes. Há ainda um efeito sinérgico da coccidiose com outras doenças, sendo mais severas do que quando ocorre sozinha. Atinge principalmente criação de pássaros e também aves de produção. Agora que já temos uma base do que é a coccidiose aviária, vamos nos aprofundar. O parasito pertence ao filo Apicomplexa na classe Coccidia, na ordem Emerida, na família Emeridae, no gênero Eimeria. E há pelo menos 10 espécies de Eimeria e cada uma delas possui suas particularidades, seja em formato do oocisto, local de infecções e lesões produzidas. Em seu ciclo biológico, as aves se infectam ao ingerir oocistos esporulados, que estão presentes no ambiente e, junto com a cama, alimento ou água. Os oocistos têm sua parede rompida pela ação mecânica da moela, liberando os esporocistos que, após sofrerem a ação da tripsina quinase, têm os esporozoítos liberados. A primeira fase, então, é chamada de esquizogonia, ou fase assexuada, e tem início com a invasão dos enterócitos pelos esporozoítos, formando o esquizonte, que é uma unidade repleta de merozoítos. A fase sexuada ou gamogonia tem início ao final da fase assexuada, quando a última geração de esquizontes penetra em novos enterócitos, se diferenciando em macrogametas, que são os gametas femininos, e microgametas, que são os gametas masculinos. Posteriormente, o macrogameta é fecundado pelo microgameta, formando o oocisto e finalizando a fase endógena. A parede celular é formada e o oocisto imaturo é liberado na luz intestinal. A fase externa, também chamada de esporogonia, ocorre mediante algumas condições determinantes de temperatura, umidade e oxigênio. Outra característica intrínseca do gênero Eimeria é a condição de especificidade, ou seja, parasitam apenas uma espécie de hospedeiro. Todavia, várias espécies podem estar envolvidas em quadro de coccidiose. Agora, como aluna, sei que às vezes esses nomes podem parecer confusos e acabamos perguntando, afinal, qual a diferença? O oocisto não esporulado possui formato esférico, subesférico ou alongado e com esporoblasto central. Tem uma parede bem espessa e também a forma vai variar conforme a espécie. Já o oocisto esporulado possui formato esférico, subesférico ou alongado, também variando conforme a espécie, porém com 4 esporocistos, em cada um deles contendo 12 esporozoítos. Possui também a parede do oocisto espessa e a forma variando. O meronte é uma forma oriunda de multiplicação assexuada, que também é denominada de esquizonte, na qual vão se originar os merozoítos. Possui um formato esférico ou alongado e eles se localizam no citoplasma das células do hospedeiro, com número variado de merozoítos. Então, o merozoíto é uma célula produto da multiplicação assexuada denominada merogonia ou esquizogonia. O merozoíto pode dar origem, por nova multiplicação assexuada, a um novo meronte ou esquizonte, ou pode dar origem a um gametócito. Tem formato de crescente, ou seja, meia-lua, com o núcleo de localização mais ou menos central presente no meronte ou livre. A coccidiose é uma infecção intestinal causada por qualquer uma das espécies de Eimeria e pode seguir um caminho mais ou menos grave, o que é determinado por um grande número de variáveis, como a idade do animal, o estado sanitário e imunitário das aves no momento da infecção, o número de oocistos ingeridos e até mesmo as espécies de Eimeria implicadas na infecção, por exemplo. Inclusive, pôde-se comprovar através de estudos que os animais adultos que foram mantidos livres de coccídeos durante sua criação são mais receptivos à infecção que os jovens. Nestes, existe uma maior reprodução do parasita.
Os sinais clínicos e a mortalidade são mais importantes e o ganho de peso é menor. Também foram descritas diferenças genéticas observadas na resistência à coccidiose entre diferentes raças ou estirpes de aves. Ainda é válido destacar que baixos níveis de infecção já causam uma série de mecanismos reduzindo a eficiência metabólica e imunológica das aves. Isso porque as infecções por eiméria causam uma modificação nas estruturas das vilosidades intestinais, resultando no encurtamento da altura das mesmas e, assim, diminui a capacidade de absorção desempenhada por elas. Muitas vezes ocorre a destruição das células epiteliais do intestino e isso impede a renovação das vilosidades, levando à perda de fluidos, bem como hemorragia e susceptibilidade a outras doenças. Outro importante dano causado no organismo do animal, em caso de espécies do parasita que acometem a região superior e mediana do intestino, é a diminuição da absorção de nutrientes, como o zinco, ácido oleico, metionina, histidina, o cálcio, a glicose e xantofila. A infecção por eiméria é autolimitante em função do ciclo endógeno. A ave produz resposta imune, porém ela só será efetiva numa segunda infecção. Destaca-se inclusive que possuir resposta imune para uma das espécies de eiméria significa ter resposta a esta espécie, caso a ave seja reinfectada por esta espécie, pois se ela for infectada por outra, ela não terá resposta imune. Cada uma das espécies apresenta uma predileção por diferentes áreas do trato intestinal, e a patogenicidade de uma espécie de eiméria varia conforme a cepa. Então, observando esse quadro aqui no slide, notamos uma relação da espécie, a localização na qual a espécie faz essa relação de parasitismo e a lesão causada. A primeira é a Eiméria acervulina, que se localiza no intestino anterior, provocando uma enterite catarral, na qual podemos observar estrias transversais esbranquiçadas. A E. maxima parasita o intestino médio, causando uma enterite mucoide, provocando um aspecto engrossado, vamos dizer assim, um aspecto espessado da mucosa, com petequias, que seriam manchinhas vermelhas nessa mucosa. A E. necatris parasita, por sua vez, o intestino médio, causando uma enterite hemorrágica, onde observa-se focos esbranquiçados subserosos. A E. tenella parasita o ceco, causando uma tiflite hemorrágica. Tiflite significa infecção no ceco, onde observa-se engrossamento e hemorragias. A E. brunete parasita o intestino posterior, provocando uma enterite mucoide necrótica, onde observa-se inflamação e petequias, além de áreas necróticas. As mais patogênicas são E. tenella e E. necatris. Ambas produzem hemorragias, como foi dito no slide anterior, a partir de finais do 4º e princípios do 5º dia pós-infecção, o que se associa à maturação dos esquizontes de segunda geração e, dessa forma, produzem uma elevada taxa de mortalidade. Na imagem 9, podemos observar uma lesão causada por E. tenella e, inclusive, podemos observar focos hemorrágicos. E. brunete e E. maxima causam enterite mucoide, como dito, que é frequentemente com fezes manchadas com sangue, ocasionando, em alguns casos, mortalidade e quadros de coccidiose gravíssimos. Eiméria acervulina, que provoca essa lesão mostrada na imagem 10, se associa com a enterite não hemorrágica, no caso aquosa, e produz principalmente diarreias aquosas, que originam a perda no ganho do peso.
Ainda é possível comentar sobre outras duas espécies de Eimeria, que seriam Emites e E. praecox, que não produzem mortalidade nem lesões manifestamente visíveis, porém nota-se uma redução do ganho de peso e observa-se diminuição na absorção intestinal durante a infecção. Os sinais clínicos, em síntese, variam conforme as espécies, como foi visto. Algumas espécies patogênicas causam diarreia, que varia de mucoide a sanguinolenta, a desidratação, penas arrepiadas, anemia, despigmentação da pele e prostração, dentre outros sinais clínicos. O diagnóstico da doença pode ser feito ao nível de campo e laboratorial, sendo baseado nos achados macroscópicos e confirmado microscopicamente. Para sua realização, deve-se selecionar aleatoriamente um grupo de animais do galpão, os quais serão eutanasiados e submetidos à necrópsia. A seleção não se deve limitar a animais doentes e debilitados, assim como não se deve necropsiar animais mortos no galpão, pois as alterações pós-mortem nos intestinos irão dificultar o diagnóstico. Pode-se fazer um exame direto do conteúdo intestinal através de um raspado de mucosa e observação ao microscópio, onde a busca será por oocistos indicando infecção, embora isto não signifique a presença de doença clínica. Então, o diagnóstico se faz de maneira macroscópica, com observação das lesões na mucosa intestinal, como as descritas no quadro do slide de patogenia, e observação ao microscópio, onde a busca será por oocistos. Com base nessa análise, se define o grau de infecção e as medidas que devem ser tomadas para resolver o problema no aviário. Também é possível enviar material para a histopatologia. Para que se faça um bom controle e, consequentemente, obter a prevenção de surtos de coccidiose, é necessário usar vários métodos associados ao manejo adequado. Apenas a desinfecção e limpeza isoladamente não são suficientes para o controle. Logo, é preciso fazer uso de anticoccidianos nas rações, que deve ser feito de forma responsável, a fim de se evitar uma seleção de cepas resistentes, ou utilizar vacinas existentes no mercado, em função de que os oocistos de Eimeria permanecem viáveis por mais de um ano no ambiente em condições ideais de temperatura e umidade. A coccidiose tem grande importância para a produção, devido às perdas econômicas causadas pela baixa produção dos animais acometidos pelo protozoário. A enterite causada por esse micro-organismo faz com que o animal não seja bem nutrido, levando ao desenvolvimento diminuído em animais jovens e diminuição da produção em animais adultos. Além disso, a coccidiose predispõe o animal ao acometimento por outras doenças e, em última instância, causa a morte. Por ano, a coccidiose tem um custo de 800 milhões de dólares para o comércio mundial de frangos. Estima-se que as perdas no Brasil decorrentes da coccidiose subclínica cheguem a mais de 19 milhões de dólares anualmente, sendo tanto em perdas de carne quanto em consumo de ração. Esse cálculo enfatiza a importância da coccidiose aviária e justifica a elucidação de parâmetros diagnósticos e de espécies prevalentes no controle da doença. Como demonstrado no gráfico de Amaral e Ototume, em 2013, que avaliaram 900 animais de 80 lotes diferentes, a coccidiose é uma doença presente o ano inteiro, representando uma das doenças infecciosas mais relevantes na produção de galináceos. Tendo como finalidade o controle da doença e a redução do prejuízo nas granjas, são tomadas as seguintes medidas: medicação profilática, geralmente adotada na ração dos animais, e medicação para tratamento, quando a profilaxia falha. Dessa forma, busca-se evitar o baixo desempenho do animal e até mesmo a morte, que causariam perdas econômicas para o produtor. A resistência adquirida aos anticoccidianos também se tornou uma preocupação, visto que estudos para o desenvolvimento de novas drogas possuem maior custo. Novos métodos começaram a ser desenvolvidos, mais modernos e baratos, para evitar esse problema, como a higienização do ambiente entre uma criação e outra, a seleção de raças naturalmente imunes ou resistentes e também a vacinação.
Por fim, não só as galinhas podem ser afetadas, mas também codornas, perus, marrecos, fazões, pavões, pombos e outras aves como canários, podendo também ser um problema para o produtor desses animais.